Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados do 2020.2, segundo semestre de 2020. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar o modelo entidade-relacionamento, que é a ferramenta utilizada para fazer um projeto lógico de um banco de dados, tá certo? Bom, então esse modelo de dados denominado entidade de relacionamento, foi proposto em 1976 por esse pesquisador denominado Peter Shane, tá certo? E ele é utilizado até hoje, tá certo? Como modelo conceitual em projetos de banco de dados, tá certo? O que é que a gente chama de modelo conceitual? É a representação do banco de dados que a gente vai criar, tá certo? Num nível de abstração mais alto ainda, tá certo? Então, essa é a ideia que está por trás do modelo entidade-relacionamento. Então, é uma ferramenta para modelar banco de dados, tá certo? Eu utilizo o modelo conceitual para modelar o banco de dados. Por que eu utilizo um modelo conceitual? Porque ele me dá mais elementos, mais ferramentas, tá certo? Para que eu consiga representar com mais precisão os dados do mundo real. Então, essa é a ideia que está por trás do modelo entidade-relacionamento. Bom, ele é um modelo de dados, né? Como modelo relacional, tá certo? Vocês vão perceber que eu consigo representar muito mais coisas do mundo real através do modelo entidade-relacionamento do que eu consigo representar no modelo relacional, tá certo? Então, por isso que ele é utilizado como a ferramenta de modelagem. Bom, o princípio básico do modelo entidade-relacionamento, certo? É representar os dados do mundo real através de quê? Dos conceitos de entidades, dos relacionamentos entre as entidades, tá certo? E de atributos, tá certo? Que seriam as propriedades de entidades ou relacionamentos, tá certo? Então, Então, atributo aqui seria propriedades de entidades ou relacionamentos, tá certo? Bom, então, só para dar uma ideia para vocês, o que pode ser uma entidade do mundo real? Por exemplo, estudante. Se eu for modelar os dados de uma universidade, então um tipo de entidade que a gente vai encontrar seria o quê? Estudantes, tá certo? E uma outra entidade, por exemplo, seria disciplina, tá certo? E aí vai existir um relacionamento. Desculpa. Vai existir um relacionamento, tá certo? Entre as entidades estudantes e as entidades disciplinas, tá certo? Então, há o relacionamento entre esses dois conjuntos de entidades. Seria o estudante, ele frequenta, ele se matricula numa disciplina, e uma disciplina tem estudantes matriculados, assistida, frequentada por alunos, tá certo? E esses dois conjuntos de entidades têm atributos específicos para cada um deles. Por exemplo, na disciplina eu teria o que como atributo, né? Que propriedades? Eu teria o código da disciplina, o nome da disciplina, a carga horária da disciplina, tá certo? E quanto para estudante, o que é que eu poderia ter como atributo? O nome do estudante, a matrícula do estudante, o endereço dele e assim por diante. Bom, então, uma entidade é uma representação de um objeto do mundo real, tá certo? Então, quando eu for modelar um banco de dados, né, utilizando o modelo de entidade de relacionamento, a primeira coisa que a gente faz é identificar os objetos que existem no mini-mundo, né, que a gente também costuma falar, que a gente vai modelar. Por exemplo, se eu pensar numa universidade, né, o mini-mundo universidade, tá certo? Então, eu vou encontrar entidades, como já falei, de estudantes, disciplina, curso, professor, unidade acadêmica e assim por diante, tá certo? Bom, então a entidade é a representação de um objeto do mundo real, tá certo? E exemplos de entidades do mundo real, se eu posso ter objetos concretos ou objetos abstratos, tá certo? Como objeto concreto, eu teria, por exemplo, empregado, um carro, um estudante, disciplina, professor, assim por diante. E objeto abstrato, tá certo?
disciplina, desculpa, não é concreto, né? É abstrato. Então, como objeto concreto, teria empregado, carro, estudante, professor, tá certo? E como objeto abstrato, eu teria o quê? Uma empresa, uma conta bancária, uma disciplina, um curso, tá certo? Então, essa é a ideia do conceito de entidade. Bom, então, os atributos de uma entidade são propriedades que caracterizam a entidade, a gente já falou sobre isso, tá certo? Então, exemplos de atributos para empregados, a entidade de empregados, matrícula, nome do empregado, endereço, RG, CPF, data de nascimento, salário, lotação, data de admissão. Atributos de estudante, matrícula, nome, curso, RG, CPF, data de ingresso, tá certo? Bom, a cada atributo de uma entidade deve estar associado um valor, tá certo? Então, eu tenho que associar um valor a cada atributo de entidade. E aí a gente agora pode definir o que? O que a gente chama de conjunto de entidades. São entidades que apresentam o mesmo conjunto de atributos. Então, eu posso ter, por exemplo, a entidade estudante e o conjunto de entidades estudantes, que representa o quê? O conjunto de estudantes da universidade. Tá certo? Conjunto de entidade de empregados seria o quê? O conjunto de empregados da empresa. Por quê? Porque representam entidades, né? O conjunto de entidade de empregados representa a entidade de empregado, que toda entidade desse conjunto tem o quê? Os mesmos atributos. Tá certo? Bom, e aí a gente pode apresentar agora uma definição formal para o conceito de atributo. Tá certo? Então, o atributo, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma função que vai associar um objeto do conjunto de entidades, tá certo? Então, para qualquer entidade do conjunto de entidades, tá certo? O atributo vai associar essa entidade, tá certo? A quê? Então, associa uma entidade a um valor, tá certo? Onde esse valor, o VK, tá certo? Tem que necessariamente pertencer ao quê? Ao domínio da função atributo, tá certo? Então, por exemplo, se eu pensar no atributo nome do conjunto de entidades empregadas. Então, qual é a ideia? Então, o atributo, né, empregado, é uma função. Então, eu vou aplicar essa função a um determinado empregado, empregado 1, tá certo? Então, isso vai me retornar o quê? O nome desse empregado, dessa entidade, tá certo? Então, essa é a ideia do conceito de atributo. Então, é uma função que vai associar um elemento do conjunto de entidades, tá certo? A um valor, onde esse valor pertence necessariamente ao domínio do atributo. Bom, e aí eu posso ter o conceito de atributo-chave de uma entidade, tá certo? Bom, o que seria atributos? O que é que pode ser um atributo-chave? Qualquer atributo que vai identificar unicamente uma entidade, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar o atributo matrícula para um estudante, cada estudante vai ter um valor de matrícula diferente dos outros valores dos outros estudantes. Então, o atributo-chave vai identificar cada entidade do conjunto de entidades, tá certo? Então, qual é a ideia que está por trás do conceito de atributo-chave? Se eu imaginar, tá certo, o F como sendo um atributo-chave para o conjunto de entidades E, tá certo? Então, o que é que acontece? Para que F realmente seja um atributo-chave, se eu tiver uma entidade X pertencente ao conjunto de entidades E, tá certo? E o atributo F aplicado a essa entidade retornar um valor V, então, para qualquer outra entidade de E, tá certo? Com E diferente de X, tá certo? Se eu aplicar a mesma função que é atributo F, tá certo? Então o valor retornado vai ser diferente de V. Por quê? Porque se eu apliquei a função F, né, que é o atributo F, que é um atributo-chave, a entidade X e retornou V, e para que isso, F seja atributo-chave, ele tem que garantir, vai identificar cada entidade, então eu não posso ter duas entidades com valor igual para o atributo F. Então, eu tenho que garantir o quê? Que para toda e qualquer entidade do conjunto de entidades que não seja a entidade X,
tá certo? Se eu aplicar o atributo F àquela entidade, ele vai me retornar um valor diferente de F. Então, por exemplo, matrícula é um atributo-chave para estudante, tá certo? E aí você, num conjunto de entidades, você pode ter mais de um atributo-chave. Então, imagine, por exemplo, para o conjunto de entidades estudantes, eu tiver atributo matrícula, tem o atributo RG e tem o atributo CPF. Qualquer um desses atributos é um atributo-chave, tá certo? Agora, o nome não é um atributo-chave porque eu posso ter muita repetição de nomes, não é isso? Então, o nome não seria, não deveria ser identificado como atributo-chave, certo? Bom, eu tenho ainda com relação a atributos, o atributo que a gente denomina como atômico, tá certo? E o atributo composto. No atributo atômico é um atributo indivisível, ou seja, matrícula. Então, esse é um exemplo de atributo atômico. Já com relação ao atributo composto, ele pode ser formado por vários atributos atômicos, tá certo? Então, por exemplo, se você pensar no atributo endereço, eu posso o quê? Identificar, né? Por exemplo, se eu estou modelando, vamos supor, a universidade, que era o endereço do estudante, que o endereço vai ser composto de quê? Do atributo local, cidade e CEP. Onde o atributo local, por sua vez, vai ser um atributo composto, por quê? Porque ele é composto por rua e número, tá certo? Então, quando eu tenho aqui, deixa eu só tirar mais isso aqui, ó. Então, o endereço é um atributo composto, porque ele é composto por quem? Por local, cidade, CEP. Cidade e CEP são atributos atômicos, não tem mais, eles não são compostos por nenhum outro atributo. Mais o atributo local, ele é composto também, por quê? Porque ele é composto de quê? De rua e número, tá certo? Bom, eu posso ter também ainda os atributos que a gente chama atributos monovalorados, tá certo? Que são atributos para o qual está associado um único valor, tá certo? Então, no multivalorado, só associo aquele atributo um único valor. Mas eu posso ter atributos multivalorados, né? Nesse caso, tá certo? Eu posso associar vários valores ao atributo multivalorado. Então, um exemplo clássico, né? Para atributo multivalorado, por exemplo, pode ser telefone, certo? Por quê? Que eu posso associar a esse atributo vários valores, como telefone residencial, comercial e celular. Então, eu tenho lá um único atributo telefone e posso ter vários valores associados a ele, certo? Bom, tenho também o tipo de atributo que a gente chama atributo derivado, tá certo? O que é um atributo derivado? É um atributo cujo valor pode ser derivado com base no valor de um outro atributo, que é o atributo base. Então, por exemplo, o atributo idade, né? Ele pode ser derivado do atributo que? Data de nascimento. Então, quando eu modelar meu banco de dados e eu for modelar o atributo idade, eu tenho que especificar que esse atributo é o quê? É um atributo derivado. E ele é derivado de quem? De data de nascimento. Bom, já é outro conceito chave, né, na modelagem de banco de dados, é esse conceito de relacionamento, tá certo? Então, o que é o relacionamento? É uma abstração que representa a associação entre entidades de diferentes conjuntos de entidades. Então, eu posso ter, por exemplo, um relacionamento que associa o empregado Bárbara com o departamento Ciência da Computação. Ou, pensando na universidade, posso ter um relacionamento que associa o estudante, a estudante Bárbara, com a disciplina Fundamentos de Banco de Dados. Tá certo? Então, essa é a ideia do relacionamento, é associar entidades de conjuntos de entidades distintos, tá certo? Bom, então a gente agora pode definir o que a gente chama de conjunto de relacionamentos, tá certo?
seria o quê? O grupo de relacionamentos que representa o mesmo tipo de associação. Então, por exemplo, eu posso pensar no caso de empregado de departamento ou empresa, como lotação sendo um conjunto de relacionamentos, tá certo? Todos os relacionamentos entre empregado, esse conjunto vai conter todos os relacionamentos entre uma entidade empregado e uma entidade departamento. Então, como é que eu posso formalmente definir o conceito de relacionamentos, tá certo? Então, considere R como sendo um conjunto de relacionamentos, tá certo? Representando a associação entre os conjuntos de entidades E1, E2, N. Então, eu tenho um relacionamento, um conjunto de relacionamentos, desculpa, representando associações de entidades, entre entidades dos conjuntos de entidades E1, E2, N. Tá certo? Então, veja que um relacionamento pode associar N conjuntos de entidades. Certo? Então, como é que eu vou definir esse conjunto de relacionamento? Como sendo o quê? O subconjunto do produto cartesiano entre todos os conjuntos de entidades que ele está associando. Tá certo? Então, um conjunto de relacionamentos vai ser o quê? Um subconjunto do produto cartesiano dos conjuntos de entidades que ele está associando. Então, se eu tenho um elemento, um relacionamento do conjunto de relacionamento R, tá certo? Então R vai associar entidades, tá certo? De quê? De todos os conjuntos de relacionamento. Por quê? Porque o produto cartesiano está me garantindo isso, tá certo? Então, por exemplo, lotação é um subconjunto de quê? Do produto cartesiano de departamento e empregados, tá certo? Então, o conjunto de entidades departamento e o conjunto de entidades empregado, e o produto cartesiano vai me fornecer o quê? A conjunto de relacionamentos de lotação, tá certo? Então, por exemplo, se eu considero que o empregado Bárbara trabalha, está lotado no departamento de ciência da computação, tá certo? Então, essa associação Bárbara, ciência da computação, pertence ao conjunto de relacionamentos lotação, tá certo? Bom, papel de uma entidade no relacionamento. Esse conceito aqui é muito importante, principalmente quando a gente for falar de autorrelacionamentos, tá certo? Porque senão você não consegue ler corretamente a modelagem. Bom, então o que é o papel de uma entidade no relacionamento? O papel vai ser definido como a função que a entidade, né, desempenha no relacionamento. Então, por exemplo, o papel da entidade empregado no relacionamento entre empregado e departamento. Então, a função de empregado vai ser o quê? É lotado, tá certo? Então, por exemplo, Bárbara é lotada em ciência da computação. Então, essa é a ideia do conceito de papel, desculpa, pessoal, de papel de uma entidade no relacionamento. Por exemplo, e nesse relacionamento, o papel de departamento é o quê? Lota. Então, lota, tá certo? É o papel de quê? De ciência da computação desempenha no relacionamento com a entidade Bárbara, tá certo? Então, ciência da computação, lota a empregada Bárbara, tá certo? Então, esse é o conceito de papel de uma entidade no relacionamento. Bom, outro conceito importante é o conceito de grau de relacionamento, tá certo? Então, o que é o grau de relacionamento? É o número de entidades participando no relacionamento. Então, por exemplo, eu posso ter o quê? Um relacionamento binário. Nesse relacionamento binário, eu vou associar dois conjuntos de entidades, tá certo? Num relacionamento ternário, eu vou associar três conjuntos de entidades, tá certo? De antemão, tá certo? Eu afirmo a vocês que
quando vocês fizeram uma modelagem com relacionamento diferente de um relacionamento binário, desconfie que essa modelagem não deve estar sendo feita de forma correta. Por quê? Porque a gente pode representar todos os relacionamentos de forma como relacionamentos binários. Isso eu vou mostrar para vocês mais na frente. Então, sempre que vocês forem modelar e encontrarem um relacionamento binário, ternário, desculpa, desconfiem, tá certo? Porque essa modelagem não está correta. Bom, então um outro tipo de relacionamento é o autorrelacionamento, tá certo? Também que é importante na modelagem. É um relacionamento recursivo, ou seja, é um relacionamento envolvendo um único conjunto de entidades, tá certo? Então, eu posso ter relacionamentos que eu tenho um único conjunto de entidades. Então, só que cada entidade do mesmo conjunto de entidades, né, associadas por esse autorrelacionamento, vão o quê? Apresentar diferentes papéis. Olha como é importante o conceito de papel de uma entidade no relacionamento. Bom, então vamos imaginar o seguinte cenário. Supervisores são responsáveis por subconjuntos de empregados de um mesmo departamento. Então, em cada departamento eu tenho supervisores que são encarregados por um subconjunto de empregados, tá certo? Bom, então existe nesse conjunto de entidade empregado, tá certo? Um autorrelacionamento supervisiona, tá certo? Onde cada elemento, cada entidade desse relacionamento supervisiona vai desempenhar um papel diferente. Por quê? Porque eu vou ter um empregado que vai desempenhar o papel de supervisionado por, tá certo? E um outro empregado que vai desempenhar o papel supervisor de. Então aqui, quem desempenha esse papel de supervisor de vai ser quem? O supervisor. E quem desempenha esse papel supervisionado por é o quê? É um empregado que não é supervisor e é supervisionado por alguém. Tá certo? Se vocês pegarem, por exemplo, o conjunto de entidades disciplina, tá certo? E eu pensar no conceito de pré-requisito. Então, quem é pré-requisito de uma disciplina é uma outra disciplina. Então, existe um relacionamento, um autorrelacionamento para o conjunto de entidades, disciplina, tá certo? Que seria o relacionamento pré-requisito, onde aí cada disciplina nesse relacionamento vai desempenhar um papel diferente. Uma vai desempenhar um papel de quê? É pré-requisito para, e a outra tem como pré-requisito, tá certo? Então são dois papéis distintos que são executados por entidades, né, do mesmo conjunto de entidades. Por exemplo, a disciplina Fundamento de Banco de Dados tem como pré-requisito a disciplina Estrutura de Dados. E a disciplina Fundamento de Banco de Dados é pré-requisito para a disciplina Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Certo? Então, essa é a ideia por trás do conceito de autorrelacionamento. Bom, eu posso também ter atributos de relacionamento, tá certo? Então, atributos são propriedades não só de entidades, mas também de relacionamento, tá certo? Então, o que seriam atributos de relacionamento? Seriam propriedades que descrevem um relacionamento. Então, se você imaginar o seguinte, eu tenho um relacionamento lotação, entre quem? Um departamento, com de entidades departamento, e o conjunto de entidades empregado. E aí eu tenho o atributo data lotação, tá certo? Então, esse atributo ele representa a data em que um empregado foi lotado em um determinado departamento. Então, veja que data de lotação não é um atributo nem só de departamento, nem só de empregado. Data de lotação é um atributo do relacionamento
entre o departamento, tá certo? E um determinado empregado, certo? Então, data de lotação é um bom exemplo para o quê? Para identificar, ser classificado como atributo de relacionamento. Um outro exemplo, o atributo nota, tá certo? Então, o atributo nota, ele descreve a nota de um aluno em uma disciplina. Então, nota é um atributo do relacionamento cursa, tá certo? Que é o relacionamento entre os conjuntos de entidades estudante e disciplina, tá certo? Então, nota não é um atributo do estudante nem de disciplina, mas sim do relacionamento entre estudante e disciplina. Bom, agora a gente vai estudar o que a gente chama de restrições estruturais de relacionamento, tá certo? Então, isso aqui a gente vai falar muito sobre isso. Então, existem duas restrições estruturais de relacionamento. A cardinalidade do relacionamento, tá certo? E a restrição de participação. Bom, o que é a cardinalidade? O que seria a cardinalidade de relacionamento? Então, essa cardinalidade vai indicar o número de entidades que podem participar de um relacionamento. Então, vamos imaginar que a gente tem um relacionamento R, binário, tá certo? Entre os conjuntos de entidades A e B, tá certo? Então, aí eu vou ter um relacionamento com cardinalidade 1 para 1, se o quê? Uma entidade do conjunto A está associada a uma só entidade do conjunto B. E uma entidade de B só está associada a uma só entidade de A. Então, se eu tenho uma cardinalidade 1 para 1, significa o quê? Que uma entidade A só pode se associar a uma entidade B e uma entidade B só pode se associar a uma entidade A. Então, isso é relacionamento 1 para 1. A cardinalidade 1 para muitos. O que é que significa essa cardinalidade 1 para muitos? 1 para N, né, que a gente fala muito. Então, nesse tipo de cardinalidade, eu vou ter uma entidade A associada a qualquer quantidade de entidades de B e uma entidade B está associada a uma só entidade A, tá certo? Naturalmente, esse 1 para N, tá certo? Depende de quem está no lado 1, que a gente diz, né? E quem está no lado N, tá certo? Então, nesse primeiro caso, né, que eu falei, a entidade A pode estar associada a qualquer entidade de B, tá certo? Então, nesse caso, quem está no lado N é B, tá certo? Quem está no lado 1 é o A. Vocês vão ver, vão entender mais facilmente isso quando a gente for falar do diagrama entidade de relacionamento. Mas eu posso ter a situação de que uma entidade B está associada a qualquer quantidade de entidades de A, tá certo? Que é o que está entre parênteses. Então, nesse caso, a situação que está entre parênteses, quem estaria do lado 1 seria o B e quem estaria no lado N seria o A, tá certo? Então, um exemplo, um relacionamento com cardinalidade 1 para N, tá certo? Seria o quê? O relacionamento entre departamento e empregado. Um departamento pode ter N empregados lotados nele, tá certo? Mas um empregado só pode estar lotado em um departamento, tá certo? Eu esqueci de citar um exemplo de um relacionamento 1 para 1. Então, um exemplo clássico de um relacionamento 1 para 1 é que eu posso ter um relacionamento entre departamento e empregado, que não o relacionamento de lotação, mas o relacionamento chefia, que é o departamento tem um único chefe e um empregado só pode ser chefe de um departamento. Então, essa é uma cardinalidade 1 para 1. E cardinalidade 1 para N, já falei para vocês, então, um empregado
um departamento pode ter N empregados lotados nele e o empregado só pode estar lotado em um departamento. Então, o lado 1 seria departamento e o lado N seria o empregado, tá certo? Bom, e tem uma cardinalidade muitos para muitos, tá certo? Nesse caso, uma entidade A pode estar associada a qualquer quantidade de entidades de B e uma entidade B só pode estar associada pode estar associada a qualquer quantidade de entidades de A, tá certo? Esse só está sobrando aqui, eu vou fazer essa correção no slide. Então, aqui, a ideia é que uma entidade B pode estar associada a qualquer quantidade de entidades de A, tá certo? Bom, então um exemplo aí para um relacionamento com cardinalidade N para N seria o relacionamento entre estudante e disciplina, tá certo? Por quê? Porque um estudante pode estar matriculado em várias disciplinas e uma disciplina pode ter cursando, né, pode estar sendo cursada por vários estudantes. Então, o relacionamento estudante-disciplina tem cardinalidade N para N. Bom, então aqui, ó, cardinalidade do relacionamento lotação entre empregado e departamento, tá certo? Então, eu já comentei isso com vocês, a cardinalidade aqui é 1 para N. A cardinalidade do relacionamento cursa entre estudante e disciplina, tá certo? Então, nesse caso, a cardinalidade é N para N, tá certo? E a cardinalidade do autorrelacionamento supervisiona, tá certo? Então, esse relacionamento, um empregado só tem um supervisor e um supervisor pode ter vários, pode supervisionar vários empregados. Então, esse autorrelacionamento é 1 para N. E aí vejam que o papel desempenhado pela entidade é fundamental na representação desse modelo, porque para que eu consiga identificar quem está do lado 1, que é o supervisor, e quem está do lado N, que é supervisionado por, tá certo? Bom, e a cardinalidade do relacionamento gerência entre departamento e empregado, como eu já havia comentado com vocês, é 1 para 1. Esse slide é interessante, tá certo? Para vocês perceberem o seguinte, ó. Eu tenho o relacionamento lotação, que associa quem? Departamento e empregado. E tenho aqui o relacionamento gerência, que associa quem? Departamento e empregado. Então, entre dois conjuntos de entidades, pode existir um número qualquer de relacionamentos. Cada relacionamento desse vai ter o quê? Uma característica diferente. Então, aqui no caso, entre departamento e empregado, tá certo? Eu já identifiquei aqui dois relacionamentos, o lotação e o gerência, tá certo? Bom, a restrição de participação. Então, essa restrição de participação vai especificar a obrigatoriedade ou não de uma entidade participar de um relacionamento com outra entidade. E aí eu tenho dois tipos de restrição de participação. A restrição total e a restrição parcial. Na restrição total, a participação de um conjunto de entidades A, tá certo? Então, a participação de um conjunto de entidades A é total no relacionamento R se toda entidade A participa de pelo menos um relacionamento em R, tá certo? Isso é o que a gente chama de dependência existencial, tá certo? Então, se a gente imaginar o relacionamento lotação, para o qual todo empregado deve estar lotado em algum departamento, então a participação de empregado aqui é total, tá certo? Se eu digo, todo empregado da minha empresa tem que estar lotado no departamento. Então, eu tenho que garantir o quê? Que todo empregado tem que participar do relacionamento de lotação. Então, a participação desse conjunto de entidades nesse relacionamento é o quê? Total. Bom, e participação espacial, a gente tem quando o quê? Um conjunto de entidades A, tá certo? Dado um conjunto de entidades A, apenas um subconjunto de A vai participar do relacionamento. Então, por exemplo,
o relacionamento entre estudante, conjunto de entidade estudante e disciplina, tá certo? Então, a participação de estudante nesse relacionamento é parcial. Por quê? Porque eu posso ter um estudante que trancou o semestre, então ele não está matriculado em disciplina alguma. E posso ter disciplina, tá certo? Que também não tem nenhum estudante matriculado nela, ela não foi ofertada no semestre. Então, tanto a participação no relacionamento de estudante é parcial, quanto a de disciplina, tá certo? Bom, vamos parar por aqui, tá certo? E na próxima aula a gente continua com o conceito de entidade fraca, que também é muito, ocorre bastante na prática, né? A ideia de que é uma entidade fraca, uma entidade forte, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal.